As sanções impostas e os tarifaços impostos pelos Estados Unidos ao Brasil, segundo Marco Rubio, secretário de Estado do governo norte-americano, 10% era um percentual que foi distribuído entre todos os países. 40% era com relação à situação política no Brasil. Primeiro caiu uns 10%, depois caiu uns 40%. Isso, durante 3 a 4 meses, afetou muito a balança comercial brasileira, principalmente no setor agro. Um dos maiores conhecedores desse tema no Brasil, um homem diretamente ligado ao setor, que nos dá o privilégio agora de conversar sobre esse tema. Neri Geller, ex-deputado, como é que está vendo essa situação da tarifaço, das sanções, a retirada e o que isso afetou? Na verdade, isso trouxe um amadurecimento ainda maior para o Brasil. Eu acompanhei isso desde o começo, quando ministro da Agricultura em 2014, nós abrimos as exportações da carne bovina para os Estados Unidos, foi na minha época, viajamos o mundo inteiro, consolidamos mercado na China, abrimos mercado para o Irã, Arábia Saudita, Egito. Então, o Brasil tem um ativo muito grande, que é produzir alimento, e o mundo inteiro precisa de alimento. E eu falei isso quando aconteceu o tarifaço. É uma questão política, mas antes disso é uma questão comercial. E que isso iria se resolver aos poucos. O Estado tem toda a imprensa, em toda a mídia, fui procurado pela mídia nacional e me manifestei dessa forma. Vai acabar acontecendo quando, lá nos Estados Unidos, o McDonald's começar a faltar carne para vender para os norte-americanos. Quando o café, que nós vendemos 50% para os americanos, começar a subir o preço e faltar o cafezinho do povo americano. Então, é isso que acabou acontecendo. Obviamente que o governo brasileiro, através do seu chanceler, o Mauro Vieira, e é importante a gente falar isso, Mauro Vieira não tem vínculo ideológico, ele é um diplomata do Brasil, é do Brasil. Ele tem competência, e eu falava isso também, ele soube conduzir isso com parcimônia, com calma, esperar o momento certo, não fechou diálogo com o Trump e acabou construir pontes para que o governo brasileiro fizesse a fala então com o presidente Trump, e isso trouxe as condições para derrubar o tarifaço. Mas o Brasil saiu fortalecido, é importante ressaltar isso. No primeiro mês que foi implantado o tarifaço, o Brasil cresceu as suas exportações em quase 3%. Por quê? Porque nós temos produto para vender. E o que os Estados Unidos não absorvem, a Arábia Saudita, o Egito, o Irã, eles absorvem, porque lá eles têm muito dinheiro e falta comida. E nós temos que de melhor. Então tem que ter calma, por isso eu sempre falo, trabalho tem que ser de centro, tem que resolver, tem que conversar com a direita, com a esquerda, tem que conversar com os países totalitários, tem que conversar com Israel, os Estados Unidos, mas tem que conversar também com o Irã, que é um país totalitário, tem que conversar com a China, porque é eles que compram o nosso produto. Então, às vezes as pessoas me chamam de esquerda, não, eu sou pragmático, eu resolvo. E é isso que está acontecendo. Então o Brasil acabou ganhando com esse tarifaço no final das contas. Você foi ministro da Agricultura. E, olhando em perspectiva para frente, a partir de 2027, nós vamos ter uma outra realidade no Brasil. O que você vai propor para o nosso país para que a gente possa voltar a ter uma economia melhor do que nós temos hoje? Na verdade, o Brasil, e principalmente o Centro-Oeste, e mais ainda o estado de Mato Grosso, cresceu muito nos últimos anos. Isso se deu muito pela eficiência do nosso produtor, pelo clima, e está vindo agora o terceiro ciclo agroindustrial do estado de Mato Grosso. Primeiro foi aqui em Primavera, Lucas do Rio Verde, que é a minha base eleitoral, veio a proteína animal. Agora, nós, através da suinocultura, da avicultura e da bovinocultura, que já era bastante forte, que nós temos uma história. Depois veio os combustíveis limpos, que foi biodiesel primeiro, depois etanol, agregando muito valor à nossa produção. Agora, nós estamos avançando muito, vindo a ferrovia de Rondonópolis, a Primavera, Campo Verde, indo para Lucas do Rio Verde.
Licenciamento ambiental que todos vocês acompanharam, que nós votamos na Câmara e que trouxe as condições para liberar ferrogrão para vir de Miritituba e vir também até a região do Médio Norte mato-grossense. Então, interligando isso tudo por ferrovia, a duplicação da BR-63 que está acontecendo, nós vamos abrir cada vez mais espaço para nós trazermos a industrialização. E o que nós precisamos efetivamente fazer? Ter parlamentares no Congresso Nacional que conhecem o setor, que sabe falar em nome do setor, que sabe o que é reduzir as taxas de juros para ter crédito mais barato. Eu conheço, já fiz e vou continuar fazendo. É ter recurso como nós fizemos para a escola, para o ensino profissionalizante aqui de Primavera do Leste, para gerar oportunidade de vida para essas pessoas se inserir no mercado de trabalho e ajudar a resolver o grande déficit que nós temos hoje, que a nossa economia está no gargalo muito pela questão da mão de obra. A qualificação profissional é um tema extremamente importante que nós, enquanto liderança, temos obrigação. E eu posso falar sobre isso porque eu fiz. Eu trouxe mais de 50 milhões de reais para as IFMT de todo o estado de Mato Grosso, inclusive aqui para a Primavera. Agora mesmo à tarde eu vou visitar, eu trouxe quase 2 milhões de reais para fazer o ginásio de esporte. Nós precisamos fazer cada vez mais forte, ter principalmente nos ensinos técnicos, a valorização do nosso profissional, para que ele possa cada vez mais estar habilitado para fazer essa qualificação profissional acontecer. Então tem muitos. As pessoas olham para o Neri e falam, não, o Neri é do agro. Não, eu conheço o agro, conheço sim, mas eu conheço toda a engrenagem. Eu sei o quanto é importante o vereador ser bem atendido pelo deputado federal, pelo ministro da Agricultura, para que esse vereador realmente leve as demandas, como levaram para nós, vereadores aqui de Primavera, para fazer a liberação do viaduto aqui perto do posto da Polícia Rodoviária Federal. Fomos nós que liberamos. Os vereadores foram lá, pediram para colocar recursos na IFMT, nós colocamos. Foram lá, pediram para trazer recurso aqui para a Primavera, para colocar para saúde pública aqui, através do marketing, trouxemos muitos recursos. Então é você saber conversar com o empresário, mas saber também conversar e ter a sensibilidade para resolver os gargalos lá na ponta, que beneficia a população mato-grossense. Estou preparado, estou muito animado e a nossa pré-candidatura é exatamente o que nós viemos fazer. Aqui em Primavera eu vim em primeiro lugar, onde que eu vim, na Casa Legislativa, os vereadores. Eu fui vereador também, eu sei da importância que tem isso. Eu, quando fui ministro da Agricultura, são exemplos claros de Primavera do Leste se beneficiou. No caso da vaca louca que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, eu fui numa agenda da OIE na França e lá nós construímos bastante parcerias bilaterais que acabou trazendo o resultado prático. Nós construímos, só para a Rússia, nós credenciamos 102 plantas agroindustrial de frigoríficos de carne suína, com a crise da União Europeia. Fiz reunião bilateral com o ministro do Irã, o que culminou com a nossa viagem depois para o Irã. Abrimos o mercado da carne e principalmente do milho. E aí o produtor e o empresário que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Nós exportamos 70% do nosso milho produzido no Mato Grosso, vai para o Irã, mercado que nós abrimos lá em 2014. Isso é capacidade de diálogo, é você conversar de novo com países que são de democracia, como os Estados Unidos, como Israel, mas dialogar também com países que mesmo que tenham regime totalitário, mas que possam trazer para nós as condições de comprar o nosso produto. E nós vamos ficar muito antenados isso. Cada vez mais o Brasil cresce com valor agregado, gerando emprego, renda para a nossa população, mas tem um excedente ainda muito grande. E nós somos o grande celeiro do mundo. Então, os países do Oriente Médio, por exemplo, que tem muito dinheiro, tem petróleo, mas falta a eles comida. Nós temos comida e falta dinheiro para investir em infraestrutura. Isso nós fizemos e vamos continuar fazendo com muita força. Inclusive, enfrentando as comunidades internacionais no sentido de falar, olha, nós temos a lei mais restritiva do mundo. O Código Florestal é o que mais preserva no mundo.
Nós queremos, inclusive, trabalhar a questão da compensação. E nós também trabalhamos forte a questão do manejo florestal. Nós somos um grande player hoje no mercado internacional de imóveis aqui de Mato Grosso, porque nós fizemos enfrentamento lá atrás. Unificamos procedimento para viabilizar a exportação, mostramos para a comunidade internacional que tirar uma tora do mato madura, ela ajuda na preservação do meio ambiente, portanto não degrada. Trouxemos a base florestal para dentro do Plano Safra. Então são muitas ações interligadas que eu sempre falo. Muitos parlamentares falam como papagaio do setor, não conhecem a fundo. Eu conheço, eu sei o que é e fizemos muito e vamos continuar fazendo. Esse conhecimento, essa lucidez, essa visão de mercado que a vida lhe proporcionou com seus conhecimentos, com os cargos que você ocupou e o apoio que você deu à Primavera do Leste. Você vai levar essa discussão em 2026 para a sociedade através de uma candidatura? Eu estou me organizando, estou fazendo esse debate não só em 2026, eu já estou iniciando ele agora, vindo conversar com a população, conversar com as entidades de classe, como a ProSoja, como a AMPA, com a FAMAT, mas principalmente com a classe política. Queira ou não, tudo passa pela política. É importante a gente ter essa sensibilidade. Eu fui ministro da Agricultura, eu nunca deixei de atender um vereador, porque eu sei da importância que tem. Então, eu vou fazer esse debate, sim. Acho que o Congresso Nacional carece de pessoas que conhecem a economia do Estado, carece de políticos que trabalhem para resolver os problemas, que sejam de centro, que possam olhar assim, olha, eu posso conversar com a direita, com a esquerda e com o centro para resolver os problemas, como nós fizemos, aprovando a Lei de Defensiva Agrícola, a liberdade econômica, a Lei do FIACRO. Então é esse o debate que nós vamos fazer com vocês da imprensa e com a sociedade mato-grossense. Se tem uma coisa que é possível se observar ao longo dos últimos 15 anos, que eu particularmente acompanho a trajetória política do deputado, ministro, enfim, tantos cargos que ele ocupou, Nery Geller, posso testemunhar, ele realmente trabalhou muito por Primavera. Obrigado, Nery, pela honra. Bem-vindo à Primavera. Obrigado, tá? Uma grande satisfação estar com vocês e, através de vocês, conversar com a sociedade.